Surf em ondas internas com o novo simulador. Cientistas desenvolveram recentemente um simulador de surf que imita ondas oceânicas reais, permitindo que os amantes da adrenalina aprendam a surfar sem se molhar. Essa tecnologia inovadora utiliza mecanismos modernos para criar ondas rolantes, permitindo que iniciantes pratiquem equilíbrio e técnica com segurança. Os participantes podem sentir a emoção do surf diretamente em suas salas de estar ou academias locais, tornando essa experiência acessível a todos, independentemente da idade ou nível de habilidade. Além disso, é um ótimo treino que ativa músculos que você nem sabia que tinha. Este simulador não só proporciona a adrenalina de pegar ondas, mas também ajuda as pessoas a se tornarem mais confiantes antes de enfrentarem as ondas reais. Imagine-se fazendo manobras e surfando nas cristas, sem se preocupar com viagens à praia ou com o clima, pronto para levar suas habilidades de surf para o próximo nível sem água salgada. O que realmente afeta o acesso a filmes em Compton? O filme Straight Outta Compton enfrentou um problema inesperado. Não pôde ser exibido em sua cidade natal devido à falta de cinemas locais. Isso separou o filme de seu público, o que é irônico, já que ele conta a história da ascensão das lendas do hip-hop, NWA. Sem cinemas em Compton, os moradores precisavam viajar para outros lugares para ver sua história na tela grande. Essa situação reflete um problema mais amplo de acessibilidade em cidades onde as opções de entretenimento podem ser limitadas. Embora festivais de cinema e exibições comunitárias tenham tentado preencher essa lacuna, muitos ainda se sentem excluídos das narrativas culturais que definem suas vidas. A distância entre um filme que celebra a história local e a incapacidade do público local de vê-lo levanta questões importantes sobre representação e envolvimento da comunidade na indústria cinematográfica. Como podemos garantir que cada história chegue ao seu público? Um fato surpreendente sobre mensagens indesejadas. Em um caso impressionante do Arizona, uma mulher recebeu 65 mil mensagens de texto de um homem com quem ela se encontrou apenas uma vez. As mensagens variavam de declarações de amor a previsões estranhas sobre união espiritual. A situação se tornou perigosa quando o homem, tomado pela emoção, invadiu a casa dela e até tomou banho no banheiro dela. Suas ações chocaram não apenas a mulher, mas toda a comunidade online, gerando discussões sobre os riscos do comportamento obsessivo na era digital. Como um simples encontro pode levar a tais ações extremas? Este incidente serve como um lembrete importante sobre a necessidade de estabelecer limites e os riscos potenciais dos relacionamentos online. Em um mundo onde a comunicação está a um clique de distância, entender a linha tênue entre apego e obsessão é mais crucial do que nunca. E se eu falasse sobre a homenagem aos mortos? Em muitas culturas, os rituais para os falecidos não são apenas cerimônias, são poderosas demonstrações de amor e respeito. Por exemplo, as famílias costumam criar altares com fotos, pratos favoritos e objetos memoráveis de seus entes queridos, para que eles continuem sendo uma parte importante da vida familiar. Esse profundo respeito ressalta a crença de que os mortos ainda desempenham um papel ativo na família, influenciando e guiando seus parentes vivos. Em vez de serem esquecidos, os amados são lembrados em dias especiais, como o Dia dos Mortos no México, onde encontros alegres refletem risos e memórias. Essas tradições mostram que a morte não é o fim, é uma transição, e as famílias expressam sua conexão por meio dessas práticas significativas. Não é maravilhoso pensar que nossos entes queridos estão sempre conosco, moldando nossas vidas em espírito? Você sabia que o Riad Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando Riad no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riad Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, a aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riad Front oferece algo único para todos.
Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? É verdade que o gelo seco cria uma névoa assustadora. O gelo seco não é um gelo comum, na verdade é dióxido de carbono congelado. Essa substância fascinante não derrete em líquido como o gelo normal. Em vez disso, passa por um processo incrível chamado sublimação, onde se transforma diretamente de sólido em gás, ao ser exposta ao ar em temperatura ambiente. Essa característica única produz aquele efeito de névoa hipnotizante que frequentemente vemos em filmes ou durante festas de Halloween. Quando o gelo seco sublima, atinge uma temperatura de cerca de 104 fazendo com que o ar ao redor esfrie e se condense em pequenas gotículas de água. Isso resulta em uma névoa espessa e fumacenta que adiciona drama a qualquer ambiente. Mas o gelo seco não é apenas estético, também é muito prático. É comumente usado para preservar alimentos durante o transporte ou em experimentos científicos que ilustram as leis dos gases. No entanto, é essencial ter cuidado ao manusear o gelo seco, pois seu frio extremo pode causar queimaduras na pele. Então, da próxima vez que você se encantar com aquela névoa estranha, entenderá a magia do gelo seco em ação. Vamos revelar a verdade sobre os perigos do antraz. Você sabia que as cepas de antraz usadas em batalhas podem permanecer vivas e perigosas por mais de 40 anos? Esse fato alarmante se torna ainda mais assustador quando lembramos dos testes da bomba de antraz na ilha de Greenar, em 1942. Durante esse experimento secreto, um rebanho inteiro de ovelhas morreu apenas alguns dias após a liberação das esporas mortais. A ilha de Greenar se tornou uma área proibida devido à constante ameaça que essas bactérias representavam. Apesar dos esforços para desativar a ilha, as esporas de antraz permaneceram viáveis no solo por décadas. Esse incidente serve como um lembrete claro das potenciais consequências de longo prazo das armas biológicas. Ao continuar a estudar e entender o antraz, é importante considerar tanto seu uso histórico quanto os riscos contínuos que ele representa hoje. Quais medidas estão sendo tomadas para prevenir tais ameaças? Descubra um mundo fascinante de narrativa interativa. Neste livro único, os leitores mergulham em um cenário animado, unindo engenharia e história para criar uma experiência interativa incrível. Imagine uma história onde os personagens ganham vida com o toque do leitor, reagindo às ações e decisões. Essa abordagem inovadora não apenas diverte, mas também envolve os leitores em uma interação dinâmica, permitindo explorar diferentes desfechos com base em suas escolhas. Com mecanismos cuidadosamente elaborados, cada página convida os leitores a experimentar, oferecendo uma nova perspectiva sobre a narrativa. Ao combinar tecnologia e criatividade, este livro transforma a leitura passiva em uma aventura emocionante. Se você é fã de engenharia, histórias ou apenas gosta de novidades, esta obra interativa promete capturar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Como você vai interagir com essa nova forma de narrativa? Você pode se surpreender. Crepúsculo foi rejeitado 14 vezes. Stephenie Meyer enfrentou muitas dificuldades antes que sua famosa história de vampiros conquistasse o mundo. Inicialmente, seu manuscrito foi recusado 14 vezes por diferentes editoras, o que a deixou insegura sobre seu trabalho. Em vez de desistir, Meyer mostrou uma incrível determinação e continuou acreditando em sua obra. Quando Crepúsculo finalmente encontrou uma editora, tornou-se um sucesso enorme, conquistando o coração de milhões e se tornando um fenômeno cultural. Essa trajetória destaca o quão imprevisível pode ser o sucesso no mundo editorial. Muitos autores enfrentam rejeições, mas a história de Meyer serve como um lembrete inspirador de que a persistência pode levar à realização dos seus sonhos. Então, da próxima vez que você ouvir um não, lembre-se de quão perto você pode estar de um grande avanço. Acredite ou não, Machu Picchu encanta milhões. Este impressionante complexo arqueológico, situado nas altas montanhas dos Andes peruanos, atrai turistas de todo o mundo todos os anos. O que torna Machu Picchu tão especial? Primeiro, sua arquitetura avançada demonstra as incríveis habilidades de engenharia da civilização Inca, que utilizava pedras perfeitamente cortadas, unidas sem argamassa. Esta antiga cidade, construída no século XV, oferece vistas deslumbrantes das montanhas ao redor, criando um cenário dramático que inspira. Além disso, a vegetação exuberante e a vibrante vida selvagem ao redor acrescentam charme a este lugar.
Como um patrimônio mundial da Unesco, Machu Picchu não é apenas uma atração turística, é um local que conta a história de uma cultura antiga e suas notáveis conquistas. Ao caminhar por suas ruínas, os visitantes podem sentir uma conexão com a história, que parece verdadeiramente mágica. Então, o que você está esperando? Você sabia que suas pernas são compostas por poderosos ossos? Cada perna humana tem 26 ossos, tornando-as estruturas incríveis que sustentam o peso do corpo. No total, as duas pernas possuem 52 ossos, o que representa cerca de um quarto de todos os ossos do nosso corpo. Esses ossos variam desde pequenos ossos nos dedos, chamados falanges, até ossos maiores, como o calcâneo. Essa estrutura impressionante proporciona flexibilidade, estabilidade e movimento, permitindo que andemos, corremos e pulamos com facilidade. Os ossos das suas pernas trabalham em conjunto com músculos, tendões e ligamentos para ajudar você a manter o equilíbrio, absorver impactos e se adaptar a diferentes superfícies. Não é incrível como uma parte tão pequena do nosso corpo pode ser tão complexa e importante para a vida cotidiana? Então, da próxima vez que você calçar um sapato, reserve um momento para apreciar as maravilhas ósseas que trabalham arduamente para que você possa se mover. Você sabia que as florestas são o lar da maioria da vida selvagem da Terra? As florestas são ecossistemas incríveis que abrigam mais de 80% das espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Esse número impressionante destaca a importância das nossas florestas para a manutenção da biodiversidade. Elas oferecem habitats essenciais para criaturas, desde pequenos insetos até grandes mamíferos. Por exemplo, pense na exuberante floresta tropical amazônica, onde muitas espécies prosperam, muitas das quais ainda não foram descobertas. Além disso, as florestas desempenham um papel fundamental em nosso ambiente, ajudam a regular o clima, produzem oxigênio e melhoram a qualidade do ar. Sem esses gigantes verdes, perderíamos não apenas a beleza da natureza, mas também o equilíbrio que sustenta a vida na Terra. E, infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses ricos habitats, colocando em risco muitas espécies. Proteger nossas florestas é crucial se quisermos preservar a incrível diversidade de vida que elas sustentam. Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que está pisando em uma parte importante da sobrevivência da Terra. Como podemos ajudar a proteger esses ecossistemas valiosos? Você sabia que as nuvens podem pesar mais de 1 milhão de libras? As nuvens cúmulos, essas formas brancas e fofas que você vê em dias ensolarados, podem parecer leves e arejadas, mas na verdade são surpreendentemente pesadas. Elas são compostas por bilhões de pequenas gotículas de água, e toda essa água somada resulta em um peso incrível. Para entender, imagine levantar um carro do chão. Isso é apenas uma pequena parte do peso de uma nuvem cúmulos. É impressionante que, apesar desse peso enorme, as nuvens flutuem facilmente no céu. Isso acontece por causa da força de sustentação criada pelo ar ao redor, que empurra para cima contra o peso da nuvem. É um ótimo exemplo dos processos complexos e belos que definem nosso clima e o comportamento da atmosfera. Sempre que você olhar para uma nuvem cúmulos, lembre-se da ciência por trás do seu peso incrível pairando sobre você. Você não vai acreditar no que os ratos realmente pensam sobre queijo. Ao contrário do que muitos pensam, os ratos não têm uma paixão por queijo. Um estudo surpreendente realizado por cientistas da Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido, revelou que esses pequenos animais preferem frutas e grãos a iguarias lácteas. A ideia de que os ratos adoram queijo provavelmente surgiu de filmes e histórias, onde esses dois elementos parecem inseparáveis. Na verdade, o cheiro forte do queijo pode até afastar os ratos. Essa curiosidade se tornou um dos mitos mais persistentes sobre animais em nossa cultura. Portanto, se você está tentando pegar um rato, talvez seja a hora de repensar suas iscas. Frutas, grãos ou até sementes podem funcionar melhor do que um pedaço de cheddar. Na próxima vez que você ouvir sobre um rato comendo queijo, poderá compartilhar esse fato surpreendente com confiança. Você sabia que a água ajuda a criar lindas pérolas? O suave movimento da água desempenha um papel fundamental no incrível processo de formação das pérolas. Quando uma ostra ou molusco acidentalmente captura um irritante, como um grão de areia, ele começa a cobri-lo com camadas de nácar, a substância que dá brilho às pérolas. Esse movimento encantador da água mantém a pérola em movimento, permitindo que ela receba uma camada uniforme de nácar, que ao longo do tempo suaviza e polido sua superfície.
Sem o movimento constante da água, as pérolas podem ficar irregulares ou até deformadas. Curiosamente, essas joias naturais podem variar em tamanho, desde pequenas bolinhas até lindas esferas, tornando cada pérola única. O papel da água nesse processo mágico destaca as maravilhas da natureza e nos lembra do delicado equilíbrio que cria esses tesouros preciosos do mar. Não é incrível? Você consegue imaginar que bebês podem ser treinados para usar o penico cedo? O método de comunicação durante a eliminação é uma abordagem interessante que ajuda pais e cuidadores a entenderem os sinais do seu bebê quando ele precisa ir ao banheiro. Em vez de usar fraldas, esse método sugere observar os sinais naturais da criança, como inquietação ou expressões faciais que indicam a necessidade. Ao reagir a esses sinais, os pais podem ajudar seus filhos a usarem o banheiro ou o penico, tornando a transição das fraldas mais suave e muitas vezes mais rápida. Esse método se baseia na comunicação inata entre pais e filhos, criando um vínculo e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício de fraldas descartáveis. Pode parecer complicado no começo, mas muitos pais encontram alegria no progresso e na independência de seus bebês ao aprenderem a expressar suas necessidades de forma eficaz. Isso pode ser um ponto de virada na paternidade precoce. Você já ouviu falar da cerveja e dos sapatos na Bélgica? No bar Dologrite, há uma maneira única de aproveitar as bebidas que traz mais diversão ao ambiente. Quando os clientes pedem a famosa cerveja gigante, eles recebem um par de sapatos como uma garantia divertida. Em vez de apenas observar a enorme caneca, os sapatos são pendurados no teto, criando uma cena engraçada e memorável. Essa tradição provoca curiosidade e risadas entre os visitantes, que desfrutam de um clima amigável enquanto saboreiam suas bebidas. Assim que terminam de beber e devolvem a caneca gigante, eles recebem seus sapatos de volta. Essa abordagem brincalhona não só garante que a caneca especial retorne, mas também torna a saída na Bélgica inesquecível. Na próxima vez que você estiver na região, considere dar uma passada no Dologrite para experimentar a cerveja gigante e veja se você tem coragem de deixar seus sapatos. Poucos sabem, mas as cruzes contam histórias. O cemitério das cruzes na região de Šiauliai, na Lituânia, é um lugar incrível que abriga mais de 100.000 cruzes e figuras religiosas, cada uma simbolizando uma história de fé e resistência. Este cemitério único se tornou um símbolo da espiritualidade e cultura lituanas, mostrando como a comunidade pode manter suas crenças mesmo diante das dificuldades. Ao caminhar entre as fileiras de cruzes de madeira e metal intricadamente decoradas, os visitantes entram em um espaço onde cada cruz tem um significado profundo, eternizando a memória dos que partiram e refletindo o espírito indomável do povo lituano. Muitas dessas cruzes foram feitas por artesãos locais, exibindo estilos e artesanato únicos que ressaltam as ricas tradições da Lituânia. O cemitério ganhou reconhecimento internacional, atraindo turistas e peregrinos que desejam sentir sua energia espiritual e história. Ao passear entre as cruzes, é impossível não sentir uma conexão com as gerações que encontraram esperança e conforto em sua fé. Não é surpreendente como uma estrutura tão simples pode ter um significado tão grande? Você não vai acreditar por que Marte é vermelho. O planeta Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, por causa de sua cor avermelhada e enferrujada. Essa cor vibrante vem do ferro no solo, que interagiu com o oxigênio ao longo de bilhões de anos. Assim como uma bicicleta deixada na chuva enferruja, o ferro em Marte passou por um processo semelhante, criando sua tonalidade característica. Essa ferrugem faz de Marte a maior esfera enferrujada do nosso sistema solar. O mesmo processo de oxidação que causa a ferrugem do ferro na Terra moldou a paisagem empoeirada de Marte. É surpreendente pensar que este majestoso planeta, com suas vastas planícies e altos vulcões, é colorido pela química da natureza. Ao explorar Marte com rovers e missões, entender sua superfície enferrujada pode revelar pistas sobre seu passado, incluindo se já houve condições adequadas para a vida. Quais outros segredos Marte esconde? Um fato interessante sobre nossos amigos voadores. Os morcegos representam cerca de 25% de todas as espécies de mamíferos na Terra, e já foram identificados cerca de 1.200 tipos únicos. Essas criaturas incríveis vêm em diferentes tamanhos, mostrando uma diversidade impressionante. Por exemplo, o morcego pigmeu pesa apenas 2 gramas e é o menor mamífero do mundo. Por outro lado, há o morcego gigante com coroa dourada, cuja envergadura chega a quase 2 metros.
Isso significa que quando você vê um morcego passando em uma noite de verão, ele pode ser tão pequeno quanto um beija-flor ou tão grande quanto uma sacola de compras. Os morcegos desempenham um papel importante em nossos ecossistemas, desde a polinização de plantas até o controle de populações de insetos, mas muitas vezes passam despercebidos. Então, da próxima vez que você pensar em mamíferos, lembre-se dessas fascinantes criaturas voadoras que significam tanto para o nosso mundo. Prepare-se para se surpreender com a descoberta de George A. Miller. Em 1956, o psicólogo George A. Miller apresentou uma ideia fascinante, conhecida como a regra do 7. Ele descobriu que uma pessoa média pode manter cerca de 7 unidades de informação na memória de curto prazo ao mesmo tempo. Essa ideia simples, mas poderosa, tem grandes implicações para nosso aprendizado e percepção de informações. Por exemplo, quando tentamos memorizar um número de telefone, geralmente o dividimos em partes menores, 3 dígitos e depois 4, para facilitar a memorização. As pesquisas de Miller explicam por que estratégias como usar grupos de 7 ou criar associações memoráveis nos ajudam a reter melhor as informações. Essa compreensão não apenas transformou o campo da psicologia, mas também influenciou como desenvolvemos ferramentas educacionais, publicidade e até interfaces de usuário em tecnologia. Então, da próxima vez que você tiver dificuldade em lembrar de algo, lembre-se, você pode manter cerca de 7 unidades de informação ao mesmo tempo. Vamos revelar a verdade sobre tensões e histórias. Esta linha simboliza uma profunda tensão e uma história complexa. Não é apenas uma linha, representa um lugar que espera há muito tempo pela paz. Pense nisso. Às vezes, até as linhas mais finas criam divisões marcantes. Elas podem contar histórias poderosas sobre conflitos, lutas e a busca por harmonia. Quando paramos para refletir sobre essas fronteiras, percebemos que elas têm um significado profundo. Lembram-nos das batalhas e esperanças que permanecem. Esta linha nos convida a pensar nos caminhos das pessoas que sonharam com a resolução de conflitos. Cada marca no mapa não só indica território, mas também reflete as vozes daqueles que viveram a desordem. Podemos aprender com essas histórias e buscar um futuro melhor juntos. Você vai se surpreender ao descobrir que os tubarões-tigre ajudam a Terra. Na Austrália, esses incríveis predadores desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao se alimentarem de dugongos, mamíferos herbívoros que consomem ervas marinhas, os tubarões-tigre ajudam a evitar o consumo excessivo. Quando as ervas marinhas estão sob controle, elas absorvem uma quantidade significativa de dióxido de carbono da atmosfera. Isso significa que, ao controlar a população de dugongos, os tubarões-tigre, indiretamente, apoiam a saúde das ervas marinhas, que são essenciais no combate às mudanças climáticas. As ervas marinhas não apenas absorvem carbono, mas também fornecem habitat para diversas espécies marinhas e melhoram a qualidade da água. Portanto, da próxima vez que você pensar nos tubarões-tigre, não os veja apenas como criaturas ferozes. Reconheça seu papel crucial na preservação da saúde do nosso planeta. Esse equilíbrio ecológico único demonstra a interconexão da vida no oceano e destaca a importância dos predadores de topo na manutenção da estabilidade de nossos ecossistemas. Não é incrível pensar em como uma única espécie pode impactar as mudanças climáticas? Difícil de acreditar, mas crianças bebiam vinho na França. Até 1956, os estudantes franceses podiam realmente desfrutar de vinho e cerveja durante os intervalos das refeições. Essa prática surpreendente estava ligada a tradições culturais, onde o consumo moderado de álcool era considerado normal. Os pais frequentemente acreditavam que um pouco de vinho poderia ajudar na digestão. No entanto, com o aumento da preocupação com a saúde e a segurança, o governo francês decidiu mudar essa lei. O objetivo era claro: melhorar a saúde nas escolas e proteger as crianças dos possíveis danos do álcool. Essa mudança refletia a nova atitude em relação ao álcool e a importância de proteger as mentes e corpos jovens. Agora, os almoços franceses se concentram em pratos nutritivos sem álcool, o que representa uma mudança cultural significativa na forma como a sociedade vê o consumo de álcool por menores. Você consegue imaginar que hoje crianças desfrutam de um copo de vinho durante o almoço escolar? O que aconteceu quando Tyson mordeu a orelha de Holyfield? Em 1997, durante uma esperada luta de boxe, Mike Tyson chocou a todos ao morder parte da orelha de Evander Holyfield.
Esse momento inesperado não apenas resultou na desqualificação de Tyson, mas também se tornou uma das cenas mais polêmicas da história do esporte. A luta aconteceu em 28 de junho e havia uma rivalidade intensa entre os lutadores. Tyson, conhecido por sua fúria no ringue, perdeu o controle e deu uma mordida violenta no terceiro round, deixando o público em estado de choque. As consequências foram enormes. Muitos consideraram a atitude de Tyson um ato desesperado de um ex-grande campeão enfrentando um adversário forte. O incidente gerou debates sobre o espírito esportivo e a saúde mental sob pressão. A reputação de Tyson foi afetada e o mundo do boxe ficou perplexo com o que aconteceu em um esporte profissional. Esse incidente mudou nossa percepção sobre atletas sob pressão. Prepare-se para se surpreender com os segredos profundos do Titanic. O Titanic, um navio lendário que tragicamente afundou em 1912, agora repousa a cerca de 3.600 metros abaixo da superfície do oceano. A essa profundidade, a pressão é tão intensa que pode facilmente esmagar até o metal mais resistente. Este lugar escuro e silencioso serve como um lembrete sombrio das vidas perdidas e das histórias não contadas. Você sabia que os destroços descobertos em 1985 se tornaram objeto de pesquisas em águas profundas? Cientistas e pesquisadores estão fascinados pelas condições no fundo do mar, que são tão extremas que podem nos ensinar sobre os limites da vida na Terra. Ao estudar os restos do Titanic, aprendemos não apenas sobre o navio e seus passageiros, mas também sobre o mundo submarino, que continua a nos surpreender com seus mistérios. Quais outros segredos o profundo oceano azul esconde? Você já se perguntou por que as famílias reais não jogam Monopoly? A família real britânica evita esse clássico jogo de tabuleiro por causa da sua competição intensa. Segundo o príncipe Andrew, o Monopoly se torna muito estressante para eles. O jogo, conhecido por sua natureza implacável e negociações traiçoeiras, provoca emoções fortes nos jogadores. Imagine uma família real, famosa por sua calma e diplomacia, transformando uma noite amigável em uma batalha por propriedades e riquezas. Parece que até as famílias mais respeitáveis precisam de uma pausa da competição. Em vez de rolar os dados e comprar hotéis, eles podem optar por atividades menos competitivas que promovam a harmonia. Então, da próxima vez que você se reunir para jogar, pense em quão sério você está jogando e se vale a pena arriscar uma briga familiar. Você está disposto a arriscar tudo pela emoção do Monopoly? Descubra o que realmente torna um grupo atraente. O efeito das líderes de torcida, também conhecido como efeito de atratividade grupal, revela algo surpreendente sobre como percebemos a beleza em uma multidão. Quando você observa um grupo de pessoas, seu cérebro tende a suavizar suas características, criando uma impressão que muitas vezes é mais atraente do que qualquer pessoa individualmente. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para encontrar conforto e atratividade em grupos sociais. Por exemplo, um grupo de amigos se divertindo juntos pode parecer mais atraente do que cada um separado, devido a esse processo de suavização. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou evento, preste atenção em como você percebe as pessoas em grupos. Você pode descobrir que a atratividade não é apenas sobre a aparência individual, mas também a magia que surge quando nos conectamos com os outros. Não é interessante como nossas mentes moldam nossas percepções? É verdade que navios desaparecem no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, localizado entre Miami, as Bermudas e Porto Rico, se tornou lendário devido ao desaparecimento misterioso de muitos navios e aviões ao longo das décadas. Esta região, envolta em mitos e superstições, gerou várias teorias sobre as causas dos desaparecimentos. Alguns acreditam que as condições climáticas únicas da área podem provocar tempestades repentinas que pegam os marinheiros de surpresa. Outros sugerem que hidratos de metano no fundo do mar podem criar condições perigosas para as embarcações. Apesar dos avanços nas tecnologias de navegação, muitos marinheiros ainda abordam o triângulo com cautela, devido à sua má reputação. Explicações científicas, junto com o folclore, mantêm o interesse por esse tema na cultura popular, fazendo as pessoas se perguntarem: será que este é realmente um lugar perigoso ou apenas uma série de coincidências? A cada nova história de navios desaparecidos, o mistério se aprofunda, mantendo o Triângulo das Bermudas em evidência. Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600,
Muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente?